O que é que sobra pro adulto? Sobra pagar conta, né? Sobra lidar com o que é material e concreto e prático. Olá, vamos para mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai estar discutindo um filme fofo. Acho que é um dos filmes mais fofos que eu já assisti em termos de animação. Eu adoro muito esse filme, inclusive. É um clássico, né? É um clássico. Pra mim é um clássico. Up! Altas Aventuras, a gente vai estar discutindo hoje. A gente espera muito que o que a gente vai estar comentando aqui colabore um pouquinho com vocês. Em termos de estar pensando na vida e estar pensando o viver. O que acontece em Up? Up é uma animação que traz uma relação de dois jovens, de duas crianças inicialmente, né? Eles se conhecem crianças e ela, muito autônoma, muito empoderada, se apresenta para ele se apaixona por ela. Tinham interesses em comuns. Sonhos. Interesses de aviação, né? Interesses de voar. Acho que isso é muito significativo. Eles tinham um interesse em comum que era o interesse de voar, de construir aventuras, né? De viver uma vida de aventuras. E com isso, diante desse encontro, eles vivem uma vida comum, né? Eles se encontram, eles namoram, eles noivam, eles casam e vão dividindo a vida juntos. E dentro dessa vida existem inúmeras coisas, muitos desafios. E o que esse filme, ele, diante de todo ele, o que é que me traz de forma muito forte? Num outro episódio que vocês vão ver aqui, a gente discutiu sobre a morte e morrer. Esse filme me remete muito a uma parte dessa morte e morrer, mas que não é necessariamente a morte. Sim. Mas é o luto. Perfeito. Esse filme me remete a essa posição. O que é o luto? E dentro disso eu entendo que o filme ele vai trazendo isso no decorrer do desenvolvimento da vida desse casal. Já dando spoiler, né, nesse casal existe uma morte, né, existe uma perda literal, vamos dizer assim. Ela morre, né, e ele fica sozinho. Mas no decorrer do percurso da vida existem diversas perdas. E é muito interessante porque essas diversas perdas trazem um denominador comum que foi uma coisa que uniu eles. Sim. Que era o interesse de ir pra cachoeira lá dos desejos, dos encantos, que eu agora não me lembro não, porque da cachoeira. Eu sei que era uma cachoeira que tem esse nome bem paradisíaco, um lugar belíssimo, muito arborizado, que eu também queria ir pra lá, pra essa cachoeira, adoraria. E que era algo que era trazido pelo aviador que eles gostavam. Isso. Foi por meio desse aviador que eles chegaram a conhecer o que era essa cachoeira por meio de fotos, por meio de relatos e dos encantos que eram falados acerca desse lugar. Isso. Então é muito interessante porque eles tinham esse interesse e através desse interesse eles decidiram juntar dinheiro para poder viajar até lá. E é muito interessante porque me remete muito à ideia de pensar o que é adultez. Eu acho que o filme ele traz um pouco pra gente pensar isso. O que é que sobra pro adulto? Sobra pagar conta, né? Sobra lidar com o que é material e concreto e prático. E é muito interessante porque tem uma parte no filme que existe uma sequência. Tá lá o potinho, né, para eles juntarem as moedas para viajar. Do nada, o pneu fura do carro. Aí eles têm que quebrar o potinho para pegar o dinheiro e comprar o pneu. Sim. Aí começa a juntar de novo dinheiro. Aí do nada vem uma chuva como essa hoje que tá aqui e cai uma árvore no telhado da casa. E eles têm que quebrar o potinho para poder ajeitar o telhado da casa. O que resta para o adulto? Resta para o adulto as questões materiais e concretas. Não resta para o adulto o sonho. Para que fica? Para quem fica o sonho? Fica o sonho para a criança. É como se para o adulto não se tivesse esse direito de percorrer esse percurso, de atender a esses sonhos, a esses desejos. Como se não houvesse esse espaço, né? É como se todo sonho fosse visto como uma ilusão. Exatamente. E aí é muito interessante porque a gente fica
nesse limbo. Ou é ilusão, ou é o material. E aí, como é que eu vou ficar? Em que lugar que eu fico? Qual seria o ponto de equilíbrio? Eu nem gosto dessa palavra, mas é a palavra que veio agora. E eu acho que vem aquela relação que a gente sempre comenta. Ideal, real e possível. Sim. Esse ponto-chave seria o possível. Só que fazer o possível na sociedade que a gente tem não seria algo aceitável. Sim. É como se não houvesse linha de chegada e a pessoa sempre estivesse partindo. Sempre que você alcança algo novo, você tem que pensar o que pode mais do que isso. Essa necessidade que é criada socialmente de sempre ter mais e mais, de acumular bens, mas de não ter relações. Exatamente. Então há uma supervalorização do material no adulto, que não é nem necessariamente o sonho. Muitas vezes esses sonhos também não entram nessas conquistas materiais a serem conquistadas, e a relação não é válida, a relação não é vista como sucesso. É muito interessante isso, né? Porque estava aqui pensando, se a gente for analisar dentro da lógica da ciência, quando a gente vai estudar a adultez, por exemplo, se eu faço uma pesquisa sobre o que é produzido sobre a adultez, os textos que eu tenho de maior produção são textos voltados para o trabalho. Uhum. E muitas vezes, ou eu tenho o trabalho ou eu tenho o adoecimento. Sim. E aí eu fico sempre me perguntando, aonde estão as relações na adultez? Em que lugar é colocado isso? E eu acho que nesse filme isso fica muito forte, porque ele perde esse alguém que de forma, né, de um tempo muito assim, tenro, vamos dizer assim, ela olha para ele com muita tosta. Sim. Né? Ela olha para ele com muita intencionalidade, como a gente diz, né? Com muito crédito, com muito valor, e ele perde esse olhar que permite que ele olhe para ele acreditando nas possibilidades dele. E é muito interessante quando existe isso e que esse sonho é perdido, vamos dizer assim, porque ela morre. Sim. E só restou, na verdade, a adultez, que foi nesse cumprimento sequencial de questões materiais e concretas, porque é o que nos resta, né? Não houve tempo muitas vezes, mas acho que nesse momento é quando realmente ele entra num processo de luto. Quando essa morte dela diz assim, como é que você se reconhece? Essa foi a relação mais importante que você teve, porque na verdade foi a relação que permitiu você se relacionar com você. Sim. Foi a relação que permitiu você construir seus sonhos, você vivenciar coisas que você gostava, ousar, construir novas formas de ser no mundo. Ele descobriu o amor pelos balões, ele começou os balões que ele já gostava, porque foi quando ele conheceu ela, na verdade, na casa lá que quebrou, enfim. Ele começou a vender balões no parque. Então, assim, o quanto que esse encontro promoveu o desenvolvimento para ele. Então, assim, como ser diante da ausência desse outro que me olha. E é curioso que durante toda a vida dele, como você trouxe, ela cria um lugar na personalidade dele. Né? A personalidade dele vai sendo mediada pela relação com ela e a personalidade dela também com a relação com ele. E quando ela morre, ele não enxerga ela nele. Isso. Ele enxerga ela na casa, no material. Isso. Não no que ele tem de emocional, de relacional. E aí a casa se torna tudo que ele tem até que ela é ameaçada. Isso. E aí nesse momento, em nome do progresso, essa casa é ameaçada e ele se vê perdendo tudo que ele tinha construído a vida inteira, que foi relação. Exatamente. E é interessante porque naquele momento que ele tenta, é muito interessante isso, porque naquele momento que ele tenta defender o que ele tem, que o que ele tem não é só a casa, mas é a memória, é a vida que é materializada na casa, que ele está chateado porque foram pegar lá a caixa das cartas, né, e ele bate no cara, porque, enfim, foram dizer que ele estava agressivo, quase uma lógica de diagnóstico.
Estavam quase diagnosticando o idoso porque ele estava agressivo. Claro, o cara estava irritado, eu também estava irritada. Tinha uma construção gigantesca ao redor da casa dele, só existia ele ali, né? Então, assim, ele estava resistindo bravamente ao progresso. E aí, o que ele faz para escapar e para resistir? E para existir? Ele sai dali. Mas ele sai como? Ele sai levando tudo. Sim. Quantos balões ele precisou para levantar aquela casa? E eu acho que é muito isso no processo de luto, quanto que no início dessa luta, dessa jornada, que é muito singular e particular, você vai levando tudo. Você não consegue ainda ir identificando essa reconexão, esse vínculo que se transforma. Porque, na verdade, o acesso à pessoa, ela não existe mais, assim, de forma literal. Mas você vai ter acesso a essa pessoa diante de uma transformação vincular. Mas até o momento onde a gente consegue compreender isso leva um tempo. Sim. Então, ele levou a casa inteira, todos os pesos, né, tudo, apegado a todas as coisas, né? Então, ali não era o vínculo, ali era o apego às coisas. Sim. Literalmente. E eu acho muito significativo na hora do filme, aonde você percebe que ele já está num outro momento da vida, né? Onde aparece aquela figura ilustre, que é aquele menininho, que eu não me lembro o nome dele, que tem aquela árvore, árvore não, viu, minha gente? A ave. Uma ave gigantesca que adora chocolate, que eu também não me lembro o nome dela, que é um nome bem engraçado. E aí eles estão em perigo. E aí chega o momento que ele tem que decidir, assim, tipo, ele pode ajudar o menininho ou não. E aí ele tira tudo, né? E ele já tinha conquistado o que ele achava que era a necessidade dele, que era chegar àquela cachoeira. Sim. Então ele eu acredito que naquele momento ele percebeu que não era essa necessidade que ele tinha, mas a necessidade de relação, que era ofertada nesse momento pela criança. A relação de amizade, de família, inclusive. Isso. Eu acho que é essa a questão. E aí eu acho que volta, você tocou num ponto interessante, de família, né? E ele, de forma específica, não tinha um lugar de família anterior, né? E aí a gente volta para a discussão, o que é a família? Na verdade, ele construiu novos laços. Ele refez a família dele. Sim. Ele ampliou a família dele. Né? E ele pôde se autossustentar diante disso. Então, eu acho que o filme também traz isso pra gente, essa possibilidade que a gente tem gigantesca de construir novas teias, novas redes de suporte e de apoio. E de que não existe só uma forma, e que o suporte salva. Eu costumo muito dizer isso, eu gosto de dizer isso, eu acredito nisso. E eu acho que o filme traz isso de uma forma muito forte. E naquele momento ele tira tudo dentro da casa. Sim. Ele tira as duas poltronas, a poltrona dela é linda, eu queria aquela poltrona pra mim. Ele tira as duas poltronas e bota do lado. É muito lindo, assim, o filme faz um recorte das duas poltronas. E pra mim é muito significativo, porque é como se ele dissesse assim, tô tirando peso. Já entendi. As cadeiras podem ficar, a casa pode ficar, tudo pode ficar. Ela tá aqui, mas ela não tá só aqui. Ela tá na forma como eu me relaciono com as pessoas, ela tá na forma como eu olho para as coisas. E isso faz com que ela não se perca. Ela não vai estar numa xícara, ela pode estar também. Mas se a xícara quebrar, isso não vai quebrar ela. Sim. Isso não vai fazer com que eu a perca. Essa possibilidade que a gente tem de transformar o vínculo com as pessoas e não transformá-las, inclusive, em objetos, nem objetificar as pessoas também. Então, assim, eu acho que o filme ele consegue trazer essa discussão do desenvolvimento por completo, né? Porque é um filme que traz da infância até, né? Ele discute o processo de envelhecimento, na verdade, as mudanças, inclusive, de interesses, de motivos, de desejos, e, na verdade, eu acho que a qualificação disso, porque você vai vendo como isso vai sendo complexificado, mas também a luta e a vivência desse luto que pode ter beleza. Sim. Acho que é muito
nesse sentido que o filme vai trazendo para mim. E acho que me traz muito também no que você vai trazendo, hábito de terapia, né? Do que você vai me trazendo. A gente sempre fala isso, já fica automatizado. Mas o que você vai trazendo, me vem muito esse lugar da transformação que as relações trazem. Perfeito. E a criança traz esse lugar de relação transformadora. E é curioso também, eu atendo criança também, e muitas vezes a criança, o lugar da relação com a criança não é valorizado enquanto lugar de proporcionar desenvolvimento para o adulto. Isso. É como se só o adulto pudesse proporcionar desenvolvimento para a criança. E aí nesse filme, a gente vê muito essa potência também da criança por meio do que ela já sabe, do que ela foi construindo, da personalidade dela, né? Também proporcionar desenvolvimento para o outro. Que ela já tem muitas vezes autonomia. E era muito esse o interesse dele enquanto escoteiro, né? Demais. Ai, olha, eu quero uma medalha de quem ajudou o idoso. Né? Eu quero uma medalha de quem ajudou o idoso. Essa é a medalha mor. E você vai fazer o que eu preciso para conseguir. Exatamente, né? Ou seja, olha, preste atenção, faça, né? Eu tenho esse objetivo. E na verdade ele conquistou muito mais, né? Uhum. É tanto que ele deu a medalha da mulher dele para ele. Então assim, ele conseguiu muito mais do que ajudar um idoso. Ele conseguiu reconstruir uma família para um idoso, ele conseguiu ampliar a própria relação dele, né? Ele conseguiu ampliar a vivência dele. Obviamente que eu fiquei pensando uma série de coisas naquele filme. Eu fiquei pensando, gente, esse menino saiu, viveu essa aventura toda e os pais desse menino não foram atrás não chamaram o conselho tutelar, assim, não chamaram a polícia. Eu acho que a pessoa que realmente estava desesperado era o líder dos escoteiros. Sabe, eu fiquei pensando, gente, esse menino viveu tudo isso e ninguém chamou ninguém, sabe, pra ir atrás da criança. Mas eu entendo que é uma animação, né? Mas eu fiquei desesperada. Teve momentos que eu disse, ninguém foi atrás dessa criança. Mas também, ao mesmo tempo que a gente tá rindo, mas acho que é uma coisa pra gente pensar também. Às vezes algumas crianças passam por isso, né? Elas têm a oportunidade de construir essas relações que salvam, né, as pessoas, mas elas também se salvam, né, diante disso. Então, assim, o quanto que de fato as relações elas têm essa capacidade de nos desenvolver. Você estava falando, estava me lembrando daquela música do Marcelo D2. Qual? Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho, eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. Né? E é verdade, assim, eu acho que é muito isso. Quanto que a gente não tem essa magnitude mesmo e essa cultura de entender que as crianças elas permitem que a gente vá fazendo esse processo de reeditar as coisas. E aí eu queria voltar para uma discussão do começo, porque do que você trouxe, né, do que para o adulto sobra o real objetivo, né, e fica sem o sonho. E quando você trouxe do broche, né, de ajuda em idoso, me retornou a isso, de pensar como que isso se constitui no adulto, porque ele queria aquela insígnia, aquele broche, né, era algo muito quantitativo. Sim. E isso foi sendo formado nele. Não era o ajudar o idoso pelo ajudar o idoso, mas o ajudar o idoso pelo prêmio que ia ser recebido, pela hierarquia que ele ia ganhar nos escoteiros. E aí, no final, isso é resgatado nele também por meio do Senhor, que dá a ele um símbolo de relação, que era maior do que o símbolo dos escoteiros. E eu acho que isso fica enquanto memória para ele. Isso. Da importância da relação para a vida adulta também, não apenas dos símbolos, do que é visivelmente pela sociedade, né, colocado como o que é mais importante. Perfeito. Você está falando isso, eu estou pensando assim, naquela conversa que a gente teve uma vez, né? Você disse, mas Gabriela, eu gosto muito disso, eu gosto muito daquilo, eu gosto de atender criança, mas eu gosto de pensar nisso assim, Marquinhos, mas tá tudo certo. Porque essa criança que você atende, ela vai ser adulta. A gente espera. Quando a gente atende adulto, que bom poder falar isso aqui. Quando a gente atende adulto, né, às vezes as pessoas ficam pensando, eu acho que eu vou só fazer curso de criança, atende criança. Eu só vou fazer curso de adulto, só atende adulto. Eu só vou... Gente, se a gente atende adulto, por exemplo, a gente tem que fazer curso de criança e adolescente. A gente tem que... Porque o adulto, querendo ou não, ele é
dentro. O adulto, ele teve muito mais tempo sendo criança e adolescente do que adulto. E ele está indo para o processo de envelhecimento. Saber desse processo é algo muito importante. E fazendo esse recorte para os psicólogos. E para as pessoas que não são psicólogos, assim, pensar na nossa infância, pensar na nossa adolescência, é crucial para entender o adulto que nós somos. Muitas vezes a gente fica pensando assim, eu não quero lembrar do que foi vivido, mas a gente precisa lembrar. Sem dúvida. Eu vou botar nesses termos. Por quê? Porque a gente só chegou aqui porque a gente viveu o que viveu. E eu acho que o que mais me salta aos olhos da adultez é essa possibilidade da gente conseguir, de forma consciente, fazer o deslocamento das coisas que a gente tem consciência, sendo elas coisas difíceis ou coisas favoráveis na história. Então, eu acho que a adultez, ela tem essa potência. Quando a gente consegue olhar para essa infância, para essa adolescência e identificar os pontos frágeis e potentes, a gente tem condições de, na adultez e em diante, deslocar esses pontos para que eles possam ser os mais favoráveis possíveis para a gente e para as pessoas, né? Então, o que mais me encanta na adultez é isso. E eu acho que o Up, ele traz isso, de certa forma. Na hora que ele lança a mão de todos os pesos e que ele consegue entender que são as relações que vai permitir que ele continue se desenvolvendo, né? E que, de fato, né, eu acho que quando eu coloquei assim, que no final o filme ele é muito generoso. Quando ele, na verdade, a catarse dele é quando ele pega o álbum de fotografia, né? Sim. E que ele vai vendo assim, muito triste, que não atingiu o objetivo, que não viveu a aventura, e quando ele vai vendo quase no finalzinho, ele vê que existe uma paginazinha que ele não viu. E quando ele olha, são todas as fotos que ela juntou de uma vida juntos. Uhum. E no final ela escreve: obrigada pela melhor aventura. E a aventura não era ir junto com ele à cachoeira. Uhum. A gente se emociona, né? Sem dúvida. A aventura, também fiquei. A aventura é a trajetória. E é a trajetória junto. Sim. E aí eu me lembrei de um outro filme, que eu não me lembro o nome agora, mas o filme tinha uma coisa que dizia o seguinte: poxa, às vezes é muito legal chegar num lugar, mas às vezes, será que faz sentido chegar num lugar e não ter com quem compartilhar o lugar que você chegou? Sim. E aí vem a evidência das relações, né? Da trajetória com quem você partilha, né? Então as aventuras estão aí nesse trajeto, nessa partilha, nessa troca. E no adulto, né, quando a gente vai ver, é muito de trabalhar as necessidades e quais são essas necessidades que realmente importam, as que realmente são afetivamente relevantes, que promovem desenvolvimento. E muitas vezes as pessoas não têm consciência, né, do porquê que necessitam, do porquê querem algo. Acho que a gente pode ir encaminhando para a pergunta. Pode. E eu acho que pode ser justamente essa pergunta. Eu estava pensando nisso. Né? Quais são as necessidades que realmente são afetivamente importantes e quais são aquelas que são apenas criadas socialmente pra gente? Acho que é isso, gente. Grande beijo. Tchau, tchau.